Olá, tudo bem? Para você que está acompanhando essa série de vídeos que eu e meu amigo Henrique Taniguchi, cirurgião dentista de Goiânia, começamos a fazer recentemente, sejam bem-vindos aqui. Essa é a minha primeira participação nesta série aqui agora. Eu fiquei um pouco doente, estava meio rouco, enfim, não estava legal, e aí deixei para gravar um pouquinho depois. Mas que bom que a gente vai poder estar junto. Caso você não conheça um pouquinho ainda o meu trabalho, deixa eu contar quem eu sou. Sou cirurgião dentista, sou de São Paulo, sou especialista em saúde pública e também fiz especialização em administração hospitalar, que foram duas especializações que me abriram completamente a cabeça, que mudaram a forma de eu pensar, enxergar a odontologia e o meu trabalho em consultório. Também sou pós-graduado em marketing pela ESPM e desde então eu decidi que a minha carreira ia ser nessa direção. Fiz depois um pós-MBA, né, para quem já fez um MBA, quem já tem especialização em empreendedorismo e inovação. E também a gente pensar desta maneira, né, de conseguir pensar completamente aí fora do padrão da caixa, da curva, ajuda bastante também, né? Pensar em inovação nos dias de hoje é fundamental. Estou terminando agora o meu mestrado em biodontologia. Nunca saí da área, né, efetivamente, mas a gente atua em toda a área da saúde como um todo. Mas a odontologia particularmente sempre foi uma atuação, obviamente, né, mais direta, já que essa é a minha formação principal. Também tenho formação em macroeconomia pela Columbia University, nos Estados Unidos, e vários outros cursos no Brasil e no exterior. Gestão de relacionamento pelo cliente na Harvard Business School e outros. Eu coordeno um MBA, né, uma especialização, uma pós-graduação, uma especialização lato sensu em gestão de clínicas médicas e odontológicas. Tenho várias turmas desde 2010, se não estou enganado agora, que a gente está com turmas aí em Goiânia, Brasília, montando agora em São Paulo, em breve em outros estados aí do Brasil. É uma alegria. E sou autor de diversos livros, né? Particularmente 5 livros. Quero destacar o Marketing para Dentistas, que eu lancei em 1999 e que agora já está prestes a sair a sua 6ª edição. Já com mais de 18 mil exemplares vendidos, o que é considerado no mercado nacional um best-seller, que é um motivo de muito orgulho para mim. Sou consultor de gestão e de marketing para profissionais de saúde, sócio-diretor da Tomás Gestão e Marketing. Bom, vamos lá, né? Empresa que está há 16 anos no mercado. Eu quero falar para vocês hoje, agora que já estou apresentado, contar um pouquinho para vocês hoje sobre o que é marketing. Marketing. As pessoas estão ainda presas em alguns paradigmas, ainda continuam se confundindo muito quanto ao que é marketing. E por não entender exatamente o que é marketing, não utilizam no seu potencial, né? Eu quero dizer que as pessoas confundem muito, principalmente o marketing, com duas coisas erradas, com propaganda e confundem muito também com vendas. Marketing não é nem uma coisa nem outra. Propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não utilizar. Eu particularmente gosto muito de fazer marketing sem usar propaganda. Não porque eu não gosto, na verdade eu adoro propaganda, até coleciono propagandas, aí tem algumas bizarras comigo. Só que propaganda efetivamente para a área da saúde não funciona como a maioria dos colegas, a maioria das pessoas pensam. A propaganda em saúde ela funciona para a construção de marca, ela não funciona necessariamente para a captação direta de pacientes, como muita gente imagina. Ela não é o principal fator de utilização, não seria o principal motivo para utilizar. Então, propaganda é uma ferramenta que o marketing pode ou não utilizar, como eu disse. Eu costumo dizer que é como se fosse, talvez uma comparação, a propaganda fosse a roda do carro, mas o carro inteiro é o marketing. Então não dá para confundir uma coisa com a outra, confundir um pneu, por exemplo, com o carro inteiro. São coisas distintas, embora um faça parte do outro. Marketing é muito mais global. Mas o que é marketing então? Tem várias definições, né? Mas o que eu gosto de entender é que marketing vem da palavra market, em inglês, que é mercado, e o marketing passa a ideia de ação, né? Esse gerúndio em inglês, quando ele se substantiva, ele passa uma ideia de ação. Então seria um mercado em ação, né? Uma forma da gente fazer com que a coisa aconteça de um modo geral. A definição que eu gosto de utilizar, que eu tenho falado nos meus cursos e tal, é que o marketing é uma ciência. Para início de conversa, ela é mercadologia. A mercadologia é a ciência que estuda como funciona o mercado
para definir, para identificar quais as melhores estratégias para me colocar nesse mercado, para atingir os meus objetivos. Então o marketing é quando eu penso de um modo estratégico, quando eu enxergo de uma forma maior, quando eu enxergo de uma forma macro aonde eu estou, onde o meu consultório, por exemplo, está relacionado com os outros, como é que funciona essa dinâmica de vários consultórios trabalhando ao mesmo tempo, como é que funciona as parcerias possíveis, as organizações, a interferência de convênios, a interferência da indústria, dos órgãos reguladores, de quem forma, né, novos profissionais, as universidades, por exemplo. Esta dinâmica, esta interação, a gente dá o nome de mercado. Marketing é, portanto, a ciência que estuda como isso funciona, para que eu, a minha clínica, a minha unidade de negócio dentro desse contexto possa se colocar, possa enxergar alternativas, enxergar caminhos. E nós vamos falar sobre esses caminhos em outros vídeos aqui. Tá? Então hoje, com essa definição de que marketing é essa arquitetura de rede, essa arquitetura em rede, na verdade, é uma definição do Regis Makina. Ele falou aqui no Brasil, num congresso em 2014, em dezembro de 2014, novembro de 2014, perdão, sensacional. Eu gostei dessa definição, que é uma arquitetura em rede para que a gente possa estar disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Ou seja, como é que eu penso os diferentes canais de comunicação, as diferentes formas de eu ser lembrado no momento certo pelo meu cliente. Então, e agora que eu já defini marketing com vocês, deixa eu dar uma dica importante para hoje. O que eu queria falar agora nesse primeiro momento, uma primeira dica prática, é o seguinte: você precisa ter foco, você precisa ter uma estratégia bem definida. Então, a coisa mais importante para a gente começar qualquer projeto de marketing, segundo todos os grandes pensadores do marketing no Brasil e no mundo, é que você tenha um público-alvo bem definido. Eu costumo ter uma frase que eu brinco com os meus alunos, que eles são obrigados a tatuar no corpo isso, senão não conseguem se formar no meu MBA, né, que eu coordeno. Eu costumo dizer, então, que eles precisam ter essa frase mais do que decorada, né, tatuada no corpo. E essa frase é: não existe projeto sem público-alvo. Ou, uma frase mais completa: não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido. Qual que é a ideia aqui? Quando eu tenho um público-alvo bem definido, eu desenho na minha cabeça, é natural, é quase que uma consequência natural, é impressionante isso, como eu consigo desenhar quais são os caminhos necessários para fazer meu consultório ser bem sucedido. Um exemplo: se o meu consultório tem que ser, se eu defino que o meu público-alvo, que eu encontrei um nicho, uma oportunidade no mercado, eu encontrei este nicho, eu não estou chutando ele, ok? É importante deixar isso claro. Se eu defino que meu público-alvo são mulheres de classe A, de 25 a 40 anos, eu automaticamente sei definir algumas estratégias. Por exemplo, eu sei qual seria o melhor bairro para montar meu consultório, eu consigo visualizar a estrutura física que eu preciso para montar um consultório para mulheres de classe A, dessa faixa etária. Eu consigo definir claramente qual é o cardápio de serviços que eu vou oferecer numa clínica, por exemplo, odontológica, para mulheres de classe A de 25 a 40 anos. Eu consigo identificar que tipo de funcionário eu preciso para atender aos desejos, aos anseios desse tipo de público. Eu consigo entender que tipo de estrutura física, que tipo de decoração eu vou fazer, que tipo de equipamento eu preciso, que tipo de música eu vou tocar. Dá para perceber que todo o conjunto do que a gente chama mix de marketing, que vamos falar isso em outros vídeos, ficam muito mais claros e mais definidos dessa maneira. Então, o que é importante nesse contexto que eu estou falando aqui para vocês, é que você definindo um público-alvo, parece que o resto se desenha na sua cabeça. Então a principal ideia agora, a principal dica para hoje é: tenha um público-alvo, tá? Mas de verdade. E vai fundo, não tenha medo de falar: mas o público-alvo não vai fechar demais? Muita gente me fala isso, tem esse medo. Não, quando você fecha, supostamente fecha, porque você escolhe ser especial para um nicho, você não está abandonando os outros. Se vierem pessoas de outros nichos, você pode atender e atende com a maior felicidade do mundo. Mas o seu foco, a sua atenção, as suas estratégias serão montadas para outro público. Costumo dizer que é como um restaurante que você deve conhecer na sua cidade também, um restaurante para classe A. Então, uma pessoa de classe C, por exemplo, não pode ir num restaurante para classe A? Resposta é claro que pode, deve. O dono do restaurante vai até ficar muito feliz em receber mais pessoas. Só que ele não vai fazer um
prato mais barato, não vai simplificar o atendimento, não vai diminuir preço, não vai mudar nenhum item do chamado mix de marketing por conta do fato de que estão aparecendo pessoas de classe C. Você entende o que eu estou falando? Quando alguém de classe C está procurando um lugar de classe A, neste exemplo do restaurante, essa pessoa está buscando a experiência toda que uma pessoa de classe A teria naquele restaurante. Portanto, o foco é importante, eu não posso perder o foco. Se um restaurante de classe A começar a simplificar muito para atender pessoas de classe D e E, por exemplo, porque para aproveitar uma oportunidade ocasional, ele certamente em pouco tempo vai estar perdendo seus clientes de classe A que ele havia conquistado. Por quê? Porque perdeu o foco. Bom, é isso, tá? Marketing é uma ciência que estuda o mercado de uma forma muito global, de uma forma estratégica, de uma forma mais ampla e com o objetivo específico de encontrar soluções. E tudo isso começa, absolutamente tudo no marketing começa. Tudo começa no marketing com a definição de público-alvo, tá bom? Então, já fica com essa dica que a gente vai voltar para esse conceito em outras vezes, ampliando o que é marketing. Vou estar com vocês, eu e meu amigo Henrique Taniguchi, a gente vai estar com vocês em outras oportunidades, conversando sobre isso, tá bom? Fica com essa dica, boa sorte e sucesso para você, a gente se vê por aí. Valeu!